de 5 segundos. Repórter CBN. Quarta-feira, 23 de novembro de 2022. O Ministério da Saúde anunciou uma portaria que prevê recursos para o programa de distribuição de absorventes íntimos. 4 milhões de mulheres de baixa renda e em condições de vulnerabilidade serão beneficiadas. Os cerca de 23 milhões de reais previstos para o programa serão enviados a municípios que ficarão responsáveis pela distribuição dos absorventes. A lei que criou esta política pública foi aprovada há cerca de 8 meses. O cantor e compositor Erasmo Carlos é velado no Cemitério Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro. A cerimônia é restrita a parentes e amigos. Erasmo Carlos morreu ontem aos 81 anos em decorrência de inflamação cutânea e sepse. Todas as regiões do Brasil apresentam alta na quantidade de casos de Covid-19 entre os pacientes com sintomas de síndrome respiratória aguda grave. Segundo a Fiocruz, 15 estados registraram aumento na quantidade de casos graves da doença nos últimos dias. A maior parte dos pacientes tem mais de 60 anos. Bélgica e Canadá entram em campo na última partida do dia na Copa do Mundo do Catar. Já entraram em campo. As duas seleções fazem parte do grupo F. Mais cedo, a Espanha venceu a Costa Rica por 7-0. É a maior goleada da Espanha nas Copas do Mundo. É a 7ª maior da história do Campeonato Mundial. O Japão venceu a Alemanha de virada por 2-1, enquanto Marrocos e Croácia ficaram no 0-0. No horário de Brasília, 4h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Apresentação: Rafael Pio. 4h05. Boa tarde para você, sintonizado aqui nos 99.1 FM, também no nosso canal do YouTube, começando o CBN Esportes Campinas, segunda edição desta quarta-feira, dia 23 de novembro de 2022. Véspera da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, a tão esperada estreia da seleção. Eu vou confessar para vocês que eu gosto quando a seleção já estreia lá pro terceiro dia de Copa, segundo, porque fica uma expectativa e uma ansiedade muito grande. Domingo, segunda, terça, quarta, 4 dias com jogos. Só amanhã, no 5º dia de competição, né, que a seleção brasileira vai estrear pelo grupo G contra a forte, podemos dizer assim, seleção da Sérvia. Não pense você que é uma seleção frágil, não. E pelo que a gente tem visto nessa Copa do Mundo, surpresas, elas têm acontecido. Não em grande número, mas elas têm acontecido. E nós vamos aos principais destaques desta quarta-feira. Espanha aplica a maior goleada da Copa até aqui, ao derrotar a Costa Rica por 7-0. Alemanha segura a segunda zebra do Mundial e pede para o Japão. Neste momento, Bélgica e Canadá estão jogando 0-0.
É uma seleção que muita promessa, né? Foi criada, principalmente na Copa de 2018. Ganhou de nós, inclusive, mas não é a Bélgica que todos imaginavam. Contra uma seleção que foi o grande destaque da CONCACAF, né? Melhor que Costa Rica, melhor que Estados Unidos. O Canadá chegando à segunda Copa do Mundo e buscando marcar o primeiro gol do país em Copas. Por enquanto, 0-0, 7 minutos da primeira etapa. E vamos com os destaques dos clubes de Campinas, Guarani, Ponte Preta, Ponte e Guarani. Boa tarde, Júlio Nascimento. Oi, Pio. Daqui a pouco todas as informações sobre a dupla campineira que está no mercado com objetivos diferentes. Enquanto o Guarani tenta acertar os seus reforços para o sistema defensivo, um dos setores mais desfalcados nessa entre-safra do futebol, a Ponte Preta tenta alinhar os seus nomes para o ataque. E muita gente que era esperada no time, rendendo em 2022, decepcionou e está de malas prontas. Mais do que a gente imaginava que fosse acontecer, hein? No Guarani e também na Ponte. Check VAR nesse momento no jogo entre Canadá e Bélgica. Um possível pênalti para a seleção do Canadá. É a seleção canadense que pode ter um pênalti. Atenção, o árbitro faz o sinal do check. Penalidade máxima. Que maravilha. É a primeira chance do Canadá de marcar um gol em mundiais. Fábio Schaibe pode começar a se desenhar uma nova zebra na Copa do Mundo. E eu sei que, por exemplo, já tem repercussão nos jornais pelo mundo em relação a algumas derrotas, né, Fabião? Boa tarde. Boa tarde, Rafael Pio. Você não vai dar de narrador agora, não? Não quer narrar o pênalti? Vamos lá, então, Fábio Schaibe. Eu não vou narrar especificamente, mas eu vou dar o detalhe do lance. É a possibilidade do primeiro gol da equipe canadense. Courtois no gol, hein? Courtois no gol. Eu tô tentando ver o nome do cidadão que vai cobrar, mas aí também é querer demais, né? Courtois. Canhoto, hein? Hã? Canhoto. Courtois gigantesco no centro do gol. Ele fica pulando, rapaz. Ele aponta para a esquerda. Ó. Tá dizendo que o jogador do Canadá vai bater no canto esquerdo. Será? Olha o tamanho de Courtois, abrindo os braços e cobrindo praticamente toda a área do gol. Expectativa! 10 minutos do primeiro tempo. Vem a seleção canadense para cobrança. Bateu e Courtois pegou! Ah, Fábio Schaibe, eu acho que nós secamos a seleção canadense, Fábio Schaibe. Ah, mas com esse goleiro aí não tem como, Meu não é, Pio? Meu Deus do céu. Pois é, e a derrota da Alemanha repercutiu muito mal lá no país, viu, Pio? A imprensa alemã não teceu, não mensurou as críticas ao péssimo futebol apresentado pela equipe alemã e mantém um pessimismo com o futuro da equipe no Mundial, viu? Eles classificaram o resultado como desastroso e chocante. O tradicional jornal Welt não poupou críticas e afirmou: a Alemanha fez papel de bobo. E um dos principais jornais germânicos, o Sportbild, escreveu: começo desastroso. O resultado de hoje é ainda consequência e traz lembranças negativas do amargo torneio da Rússia 2018. Lembrando que a Alemanha também estreou em 2018 na Rússia, perdendo para o México e acabou sendo eliminada na primeira fase. E para terminar, o jornal L'Équipe da França definiu a derrota como um ippon, o nome do golpe do judô, esporte de origem japonesa, que põe o fim à luta, não é, Pio? Sem dúvida nenhuma. E aí, Fábio Schaibe, tem aquela situação, né, Fabião? Ontem, por exemplo, teve a primeira zebra, Argentina perdendo da Arábia Saudita. Só que depois, Dinamarca e Tunísia ficaram no empate por 0-0. 0-0. Por 0-0. E podemos dizer assim, que a Argentina, ela teve... Não, mas do grupo da Argentina... Oh, meu Deus do céu.
Me fugiu agora. Vamos ver. A Argentina foi ontem. Nossa, eu tô vendo. Os adversários. A Argentina foi contra o México e México acabou empatando também ontem, né? Exatamente, Fabião. Então, só que o que acontece? Vem a primeira zebra, a Argentina é derrotada, só que depois, no complemento da rodada, México e Polônia empatam. Então, a situação não é tão crítica para a seleção da Argentina, porque ela tá zerada ali, só que México e Polônia tem 1 ponto e a Arábia Saudita com 3. Só que a situação da Alemanha, ela é muito mais complicada do que a situação da seleção da Argentina, porque a Alemanha perde para o Japão, a Espanha goleia a Costa Rica e agora a Espanha joga contra a Alemanha na próxima rodada. Se a Espanha vencer e a tendência, né, aí do Japão empatar com Costa Rica pelo menos, porque a Costa Rica me pareceu muito frágil, a Alemanha estará eliminada na segunda rodada da Copa do Mundo, Fábio Scheibe. Nossa, imagine só que imaginando isso há 8 anos, Nossa. Quando a Alemanha fez 7 no Brasil, a Alemanha pode ser, depois desse Mundial de 2014, quando foi campeão aqui no Brasil, sendo eliminada na primeira fase, tanto em 2018 quanto em 2022. É isso. Que coisa, né? O futebol trazendo muitas surpresas. Ô Pio, eu falei da Alemanha, mas em contraste com isso, a Espanha, a imprensa espanhola não conteve a alegria e classificou a vitória da Espanha, essa goleada de 7-0 contra a Costa Rica, como uma verdadeira exibição, como forma de música, um baile. O jornal tradicional Marca escreveu um recital de atrevimento, autoridade e ofensividade. O jornal AS, também tradicional lá da Espanha, estampou a seguinte frase: o tic-tac voltou. E também se refere à exibição como um recital, viu, Pio? Foi impressionante. A forma... Ok, Costa Rica mais frágil, não é nem de longe aquele time que de certa forma surpreendeu em 2014 na Copa aqui no Brasil, passando naquele grupo da morte, chegando e caindo depois nas oitavas, mas era um time forte naquele Mundial, dessa vez muito diferente disso. Mas a forma com que a Espanha jogou, meu Deus, coisa impressionante, coloca a Azurra sem dúvida nenhuma como uma das... A Fúria, sem dúvida nenhuma, como uma das equipes aí que começam a despontar nesse Mundial. Claro que a primeira rodada ainda, estreia e tudo mais, mas já começa a colocar medo nos adversários. Hoje, Carlão de Freitas está no DM. Melhoras, Carlão de Freitas. Não se sentiu muito bem, não tá com a gente no CBN Esporte segunda edição, mas amanhã, sem dúvida nenhuma, de volta. E nós teremos uma programação especial amanhã até o meio-dia. Carlão de Freitas estará com a gente no Arena CBN, dentro do CBN Campinas, com o Flávio Paradella, toda a equipe direto lá do Giovanetti no Largo do Rosário, repercutindo ou trazendo uma expectativa, né, pro jogo, não só em relação aos torcedores, mas também o comércio, a área de serviços, enfim, tudo que cerca, né, um jogo de seleção brasileira. O Carlão de Freitas vai estar com a gente também, toda a equipe, entrevistados especiais, vai ser muito legal, você não pode perder amanhã, a partir das 9h30 da manhã. Trabalhos técnicos do CBN Esportes Campinas é de Eduardo Rodrigues, o Bolachinha, as gravações de Marcelo Eloy, produção de streaming Daniel França, reportagens Júlio Nascimento, plantão de Fábio Scheibe, comentários Carlão de Freitas. A direção geral da CBN Campinas é de Daniela Pedroso. Apresentação: Rafael Pio. Rápido intervalo, a gente volta já informando que 16 minutos lá no Catar, Bélgica e Canadá 0-0. Canadá já perdeu um pênalti, Courtois pegou. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM.
Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19 3241 5052. Mário Quintino, que eu sei também gosta e acompanha muito o futebol, imagino que deva estar acompanhando quase todos os jogos quando não está trabalhando. Algumas zebras e a bruxa solta no Catar, hein, Marinho? Boa tarde. Pois é, Pio. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Confesso que hoje eu não me dei o direito de acordar às 7 para assistir Marrocos e Croácia. Pelo que eu vi, não perdi muita coisa, né? Não perdeu nada. Eu ontem também acordei 10 para 6 da manhã para acompanhar a Argentina, mas valeu a pena. Agora, para acompanhar Marrocos e Croácia, aí também é exagero, né, Marinho? Pois é, Pio. Mas é jogo de Copa do Mundo, né? Não tem jeito. A gente que gosta, não tem como, né? Ainda vai ter alguns outros jogos também nesse horário das 7, né? E tanto questionáveis, mas vamos estar acompanhando aí também, né? Alguns valem a gente perder uns minutinhos aí de sono, sem dúvida nenhuma. E depois o Japão deu o presente pra gente, né? Aí Principalmente sim, pros brasileiros, né, Pio? Sensacional. A gente vê na primeira rodada a Argentina e a Alemanha perdendo. Por enquanto tá dando tudo certo, a gente só espera que amanhã continue assim, né? Porque senão a gente entrar no hall desses aí também a gente não quer. E pelas rodovias, Mário Quintino, a situação é tranquila? Eu trago informações, Pio, para o nosso ouvinte que segue aí pela rodovia Santos Dumont. Inclusive, mais cedo nós comentamos sobre lentidão lá na altura de Indaiatuba por conta de obras. Ainda tem obras lá na altura do Morada do Sol, por isso atenção, proximidades do quilômetro 50, para você que vem em direção de Campinas utilizando a rodovia Santos Dumont. Eu atualizo também a situação da rodovia Miguel Melhado Campos. Agora o trânsito já é bastante intenso por lá, nos dois sentidos, nas proximidades do Campo Belo. Por isso, atenção, tanto para quem vai em direção de Viracopos, quanto no sentido contrário, em direção de Vinhedo. Pio. Valeu, Mário Quintino. Daqui a pouquinho você volta com informações do trânsito. Agora você não vai mais ficar no tédio assistindo a mesma coisa. Curta a programação de Sky pré-pago com recargas a partir de R$ 9,90. Ligue 3003-8522 e vem pra Sky. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred.
Hora do vôlei. Oferecimento Goodbom, super simples. Patriani na Norte Sul, o melhor investimento de Campinas. Quem compara, compra Patriani. Hoje às 7 horas da noite, o Vôlei Renata entra em quadra para enfrentar o Suzano. A partida acontece lá em Suzano, jogo fora de casa. E pela tabela de classificação, ou pela tabela da competição, o Minas descansa nesse meio de semana. Então, se o Vôlei Renata vencer, assume a liderança. Tá certo que momentaneamente, porque o Minas vai ficar com uma partida a menos, mas o Vôlei Renata pode assumir aí a liderança momentânea. Aí no final de semana, aí sim, Minas volta às quadras, enfrentando o mesmo Suzano que o Vôlei Renata vai jogar hoje, e a equipe campineira aí tem uma pedreira pela frente, lá em Minas mesmo, mas contra a equipe do Sada Cruzeiro, que nesse momento é o atual terceiro colocado, já que tem 2 derrotas na competição. O Vôlei Renata está à frente na vice-liderança, com apenas uma derrota contra um Minas, que é o líder com 100% de aproveitamento até aqui. Conheça o Orion Norte Sul Patriani, o mais novo lançamento da construtora Patriani em Campinas. A uma quadra do Cambuí, com apartamentos de 2 e 3 suítes, o prédio tem até fazenda solar e vaga para carro elétrico. Um prédio completo que traz modernidade e condomínio barato, ótimo para morar e perfeito para investir. Venha conversar com a gente e fazer um ótimo negócio. Imóvel é moeda forte e quem compara, compra Patriani. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. CBN Esportes Campinas, segunda edição. 4h24, de volta com o CBN Esportes Campinas, segunda edição. Davis foi quem bateu o pênalti para o Canadá e a defesa do Courtois. Detalhe, meus amigos, é que o número de finalizações do Canadá é muito superior ao da Bélgica, né? Agora a Bélgica chegou mais uma vez, mas 8-2 em finalizações, a equipe canadense com maior volume de jogo nesse início de primeira etapa. Agora vamos chegando já à metade do primeiro tempo, passando da metade do primeiro tempo, 25 minutos, 0-0 Bélgica e Canadá. A seleção brasileira treinando neste momento, é o último treinamento antes da estreia amanhã, às 4 horas da tarde, contra a seleção da Sérvia. E antes da partida, o técnico Tite concedeu entrevista coletiva. Ele falou sobre a formação da equipe, sobre estar um pouco mais tranquilo também, ele, treinador, em relação à última Copa do Mundo, falou sobre as possibilidades também que ele tem de substituições, levando em consideração aí de que são 5 que cada treinador pode fazer durante a partida. Fala, Tite! Adaptação àquilo, à pergunta anterior, às características dos atletas. Eu acrescentaria que mais do que isso, claro que eu faço escolhas e agrado algum, não agrado os outros, ela é da escolha e da função do técnico. Mas eles escolheram também. Os atletas do meio para frente, nesse último ano, eles, tu pegar, em cada clube onde eles estão com protagonismo, com qualidade excepcional. Então, eles se escolheram também. Esse desempenho, nós acompanhando, nós tendo a possibilidade de acompanhá-los. E fazer, sim, esse ajuste, e coincidentemente, de jogadores, de uma equipe equilibrada, que é a ideia. Eu não parto mais porque vem os elogios, é a equipe que mais, que tem um percentual de gols altíssimo, que ela fez um número de gols e que toma aí com clean sheet, não toma gols aí nas eliminatórias de 22, de 29, eu acredito. Mas eu não acredito nenhuma ponto de encher de atacante, nem de encher de defensor, eu não consigo, eu particularmente.
eu entendo que um ponto de equilíbrio ele está no seu meio-campo, nas articulações, nessas movimentações. E a partir daí, ter uma equipe sim equilibrada. Tá aí o técnico Tite, que deve confirmar aquela formação com o Vini Júnior, o Fred ficando como opção no banco de reservas e a gente ver uma seleção um pouco mais ofensiva. Só que aí, Fábio Scheib, tem gente dizendo que não tem medo da seleção brasileira não, né, Fabião? Pois é. O técnico da Sérvia, o Dragan Stojkovic, também concedeu entrevista coletiva hoje, antes da partida de amanhã contra o Brasil, e afirmou: não tenho medo de ninguém, não me interessa quem vai jogar no ataque do Brasil, se são 3 ou 4 atacantes, e vamos jogar da nossa forma, sempre de forma ofensiva. É possível parar o Brasil, ele disse, viu, Pio? É possível, sem dúvida é. Vamos ver como que vai ser a formação, né? Mande sua mensagem pra gente também no 19991869070, o nosso WhatsApp, ou então o chat no YouTube, à sua disposição. Tá certo o Stojkovic aí em dizer que não terá medo da seleção brasileira? Como amanhã não teremos o CBN Esportes Campinas também, mande o seu palpite aí, vamos fazer um bolão em relação à partida de amanhã. Você acha que vem essa confirmação com Vini Júnior e Fred ficando no banco, Fábio Scheib? Provavelmente isso que o Tite tá pensando. Já muitas críticas, entre aspas, da imprensa que lá cobre a seleção brasileira, falando que o Brasil deveria jogar mais ofensivo. Eu sei que o Tite não é muito de ouvir a imprensa, assim, mas ele tá pensando nessa ofensividade, mesmo porque o Vinícius Júnior é um dos maiores jogadores do mundo na atualidade. A gente trouxe os dados recentemente, é um dos mais valiosos também dessa Copa do Mundo, é protagonista no Real Madrid, um dos principais, marcou o gol do título de Champions, e acho que ele vai optar por... É duro deixar o Vinícius Júnior no banco, né? Sabendo que tem esse jogador, claro, é sempre uma opção do treinador, mas sabendo que tem esse jogador, é difícil deixar esse jogador no banco de reservas, mesmo que sendo no começo do jogo. Não, sem dúvida nenhuma. Rápido intervalo, repórter CBN, a gente já volta. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Significado. O Grupo Vera Cruz Hospital faz do cuidar uma missão. Com atendimento humanizado e atuando de forma integrada, buscamos excelência no cuidado com a sua saúde. Do diagnóstico ao pós-tratamento, oferecemos estruturas amplas, ambientes tecnológicos e profissionais especializados para proporcionar a atenção e a segurança que você merece. Se precisar, conte com o nosso cuidado. Grupo Vera Cruz Hospital. Cuidar é a nossa especialidade. Diretor técnico médico Dr. Aguinaldo Catanossi, CRN 109253, RQE 44681. No Good Bom, a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado. Na loja ou no site, você encontra tudo sem perder tempo. Além de ofertas imperdíveis, válidas para o Clube Good Bom. Confira. Batata extra, R$ 3,99 o quilo. Limão Tahiti, R$ 4,99 o quilo. Laranja pera, pacote 3 quilos, R$ 4,99. Nessa embalagem, o quilo sai a R$ 1,66. Batata doce rosada, R$ 2,99 o quilo. Ofertas válidas até 23 de novembro. Acesse goodbom.com.br e cadastre-se no clube. Good Bom, super simples. Posto JP agora é bandeira BR, a energia que vibra. Etanol a 3,69, gasolina comum 4,69, diesel S10 6,39. Avenida Benjamin Constant com Dr. Quirino. Venha nos conhecer.
Tá chegando o evento esportivo mais aguardado do ano e o Giovanetti entrará em campo para fazer da Copa do Mundo uma experiência histórica. Venha torcer com a gente enquanto saboreia o chopp mais gelado da cidade, acompanhado do melhor da gastronomia. Transmitiremos os jogos nas unidades Cambuí, Rosário e Parque Dom Pedro Shopping, onde manteremos um ambiente Sport Bar. Giovanetti, historicamente o melhor. Se for dirigir, não beba. Repórter CBN. Quarta-feira, 23 de novembro de 2022. O INEP divulgou os gabaritos dos 2 dias de provas do Exame Nacional do Ensino Médio. As informações estão disponíveis no site do instituto que organiza o Enem. Uma das questões da prova de matemática foi anulada por não apresentar a alternativa correta. As notas dos gabaritos dos candidatos serão divulgadas somente no dia 13 de fevereiro. O Tribunal de Contas da União determinou que a Polícia Rodoviária Federal esclareça a suposta omissão da entidade para conter os bloqueios ilegais em rodovias federais desde o fim das eleições deste ano. A PRF terá 15 dias. A decisão é do ministro Benjamin Zinler, que atendeu parcialmente a um pedido do Ministério Público de Contas. A seleção brasileira encerrou o último treinamento antes da estreia da Copa do Mundo do Catar. O treino foi fechado à imprensa. O técnico Tite afirmou que vai manter o segredo sobre a escalação da primeira partida. Os atletas brasileiros entram em campo amanhã às 4 horas da tarde contra a Sérvia. O Parlamento Europeu aprovou uma resolução em que considera a Rússia como um Estado patrocinador do terrorismo. O texto classifica como atrocidades intencionais os ataques contra a Ucrânia e destaca que as tropas de Moscou destruíram a infraestrutura civil do país e cometeram graves violações do direito internacional e humanitário. A resolução libera os países que integram a União Europeia a propor medidas legais contra a Rússia. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Trânsito. 4h36 e continua dando só Canadá contra a Bélgica. Ruas e avenidas, como está a condição para o motorista agora, Mário Quintino? Trazendo informações agora, Pio, para o nosso ouvinte que segue aí na região central, pela rua Irmã Serafina, tem movimentação intensa, principalmente na pista da esquerda, no trecho que vai da Moraes Salles até a General Osório. Por isso, siga aí com atenção na General Osório. Por enquanto, o nosso ouvinte faz bom caminho também em toda extensão. Rapidamente, Pio, trazendo também informações, a gente até comentou um pouquinho mais cedo, mas vale a gente reforçar que a INDEC já divulgou, não é uma operação especial que vai acontecer amanhã, por conta exatamente da transmissão do Jogo do Brasil. Essa operação ela vai começar por volta das 3 da tarde, com bloqueio em parte da Avenida Francisco Glicério, no trecho que vai da Benjamin Constant até a General Osório. Logo depois, mais bloqueios vão acontecer ali no entorno, nos cruzamentos da Campos Sales com a José Paulino e também da General Osório, também com a José Paulino. Por isso, atenção ao longo desse período, não é? Nosso ouvinte que passa ali pela região central, o ideal, quem puder, não é? Evitar passar ali por aquela região, se alguém precisar passar de carro nesse momento, não é? Se você vai para lá, prefira seguir aí pelo transporte público ou então a pé mesmo, você que mora na região central, por conta dessas interdições. A gente vai seguir trazendo essas informações ao longo também da programação, mas já fica aí o alerta por conta das interdições nas imediações do Largo do Rosário, que vão começar amanhã a partir das 3 da tarde. Pio. Muito importante sua informação, Mário Quintino. Então, quem, por exemplo, né, sai da região ali da Orozimbo Maia, seguindo pela Francisco Glicério,
chegando lá no cruzamento com a Benjamin Constant, é obrigado a acessar a Benjamin Constant, lá no sentido do Mercadão, para chegar até a Senador Saraiva. Para quem desce pela Campos Sales também, José Paulino, porque aquele entorno todo estará fechado por conta do telão instalado ali no Largo do Rosário, e aí as pessoas de carro não terão esses acessos, né, Marinho? Exatamente, Pio. Num primeiro momento, esse bloqueio acontece na Francisco Glicério. Aí logo na sequência acontecem esses outros bloqueios, não é? Nos cruzamentos da José Paulino com a General Osório e também em trechos da General Osório. Então, o ideal é quem puder evitar passar ali pela região de veículo, exatamente por conta dessas interdições. A previsão é que elas comecem, não é? A partir das 15 horas. Só que se houver ali uma movimentação já maior de pessoas, isso pode acontecer um pouco antes. Então, já fica o alerta também para o nosso ouvinte, Pio. Bom, sem dúvida nenhuma, amanhã não teremos o CBN Esportes Campinas segunda edição. A gente já vai para a Rede CBN a partir do meio-dia. Então, eu quero o seu palpite, Mário Quintino. Brasil e Sérvia. Você modesto. 3-0, Pio. Modesto 3-0. Nos falaremos e cobrarei na sexta-feira. Até lá, Marinho. Que medo, que medo agora. Até lá. Bradesco Seguro Auto, especialista em proteger você, seu carro e sua família. Fale com seu corretor ou seu gerente Bradesco. Bradesco Seguros, com você sempre. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. CBN Esportes Campinas, segunda edição. 4h39, rapaz, vou falar uma coisa pra você, se tem alguém que tá merecendo sair vencedor nesse primeiro tempo, é sem dúvida nenhuma a seleção do Canadá. Concorda, Fábio Scheibe? Concordo, viu? Só que surpresa, mais uma nessa Copa, hein? O Canadá jogando muito bem e nem tá parecendo aquela Bélgica que há 4 anos nos afernizou, nos aterrorizou, né, Pio? É verdade. Assim, exatamente o que você disse. Surpresa pela falta de iniciativa da Bélgica, né? O Canadá a gente já imaginava que fosse um time organizadinho, como eu disse, foi o melhor da CONCACAF e tudo mais. Agora, a falta de iniciativa da Bélgica realmente tá surpreendendo. Enquanto isso, enquanto a Copa do Mundo acontece, o nosso futebol local, vamos dizer assim, ele continua com as movimentações de saídas e chegadas, de reformulação, e a gente vai saber como estão as coisas lá na capital paulista, com informações dos clubes de São Paulo, com o Vinícius Moura. O Palmeiras anunciou ontem a renovação de contrato de 3 jogadores do elenco profissional, do meia Rafael Veiga, do zagueiro Luan e do goleiro Marcelo Lomba. O vínculo de Veiga foi estendido para até o fim da temporada 2027, o que amplia em 3 anos o acordo anterior do meia com o Palmeiras. Rafael Veiga é um dos principais jogadores do elenco. O meia terminou a temporada no departamento médico por causa de uma lesão. A última partida de Rafael Veiga foi em agosto, no confronto de semifinal da Taça Libertadores contra o Atlético Paranaense. O novo contrato do zagueiro Luan é válido até o fim de 2024 e o de Marcelo Lomba até o final do ano que vem. Luan disputou 25 jogos em 2022, metade do que ele teve no ano passado. O motivo foi uma lesão sofrida no Mundial de Clubes da FIFA contra o Chelsea. Marcelo Lomba é o reserva imediato de Everton no gol. Lomba disputou 11 jogos neste ano. O Corinthians tem um acordo com o atacante Ángel Romero para o retorno do paraguaio. O jogador está em fim de contrato com o Cruz Azul do México e apalavrado com a diretoria alvinegra. O contrato de Romero com o Cruz Azul se encerra no fim deste mês e o desejo do Corinthians é contar com o Romero na reapresentação dos atletas em 14 de dezembro. Para isso, o alvinegro precisará entrar em acordo com a equipe mexicana. Ángel Romero será o primeiro reforço do Corinthians para 2023, se a negociação for confirmada.
O Santos anunciou a saída de 4 jogadores do elenco. Os laterais Madson e Auro e os meias Luan e Bruno Oliveira não permanecem para 2023. O único dos 3 que não chegou ao Santos por empréstimo foi Madson. Luan retorna ao Corinthians, Bruno Oliveira à Caldense e Auro ao Toronto. Luan disputou apenas 8 jogos no Peixe. De São Paulo, Vinícius Moura. Valeu, Vinícius Moura. Fábio Scheibe, Rafael Veiga, Marcelo Lomba e Luan, as renovações da diretoria Alviverde. Acerta a diretoria, né, Fabião? Acerta também como uma forma de premiar esses jogadores que já conquistaram tanto no Palmeiras. E o Palmeiras está adotando um estilo mais ou menos aos times europeus, assim, nesse estilo de manter esses jogadores que já tem uma história no clube, já tem uma identificação com o time, para poder pôr aos poucos esses jovens jogadores, né, que estão surgindo, o Hendrick, o Vanderlan, lateral esquerdo, para manter uma base forte e para esses jovens talentos não sentirem tanto quando entrarem, né? Tanto é que o Palmeiras não vai no mercado agora atrás de jogadores, prefere renovar com esses mais já experientes no time, no elenco, e preferem usar esses jovens jogadores que estão subindo também agora, o John, que é um meia bem habilidoso da base, o Vanderlan, o Fabinho, volante. O Palmeiras vai de forma pontual ao mercado para contratar alguns jogadores, viu, Pio? Essa nova forma de pensar tem muito a ver com o Abel Ferreira, né? Sem dúvida nenhuma. No momento em que a Bélgica é aquela história, né, gente? Time grande é time grande. A Bélgica engata um contra-ataque e sai na frente 1-0 para os belgas. Mas falando ainda do futebol paulista, me parece que o Corinthians vai mais ou menos por esse caminho também, né, Fábio Scheibe? Porque até agora o principal assunto é Ângelo Romero, o único assunto até agora, porque a renovação com grande parte desse elenco me parece a prioridade também lá no Corinthians. Também, mas não é o único assunto não, viu, Pio? Você se engana. E Fernando Lázaro, o que você acha da contratação do Fernando Lázaro, é verdade. O Romero esse assunto em termos de contratação, mas Fernando Lázaro, eu confesso pra você que eu gostei de verdade do anúncio de Fernando Lázaro. Eu acho que pode ser, inclusive, uma transição de governo, viu, Fábio Scheibe? Então, Fernando Lázaro... Tem muita gente falando isso, assume, que o Tite assumirá, porque ele estava fazendo parte da equipe do Tite na Copa do Mundo, agora, da Seleção Brasileira, em 2018 também esteve presente, e o Fernando Lázaro é uma cria do terrão, né? O Fernando Lázaro começou no filho de um ídolo do Corinthians, o Zé Maria. Começou sua carreira no Corinthians, tem 2 passagens, uma de mais de 15 anos no Corinthians, saiu, agora voltou há um pouco tempo, estava junto com a seleção brasileira, e pelo que ele já demonstrou nesses poucos jogos que teve à frente do Corinthians, o grupo abraçou ele nesse ano, pelo menos, naquela transição entre o Silvinho e o Vitor Pereira. O grupo abraçou ele, gostou das ideias. É um jovem, né? O jovem tem sempre esse risco, né? Um risco de não ter tanta experiência, mas ao mesmo tempo falar um pouco a língua dos boleiros, né, que é tão importante. E o importante é que o grupo abraçou a ideia dele nesse tempo que ele ficou, e parece ser uma boa alternativa para o Corinthians, né, Pio? Sem dúvida nenhuma. Seja para ele ficar, ou seja para que lá na frente, depois da Copa do Mundo, o Tite dê uma descansada durante o Campeonato Paulista. Embora eu, particularmente, acho muito difícil o Tite querer assumir uma equipe do futebol brasileiro, né? Ele tem espaço na Europa. Enfim, vamos ver. 40... Nossa, mais 5, gente. Que é isso? 5 minutos no primeiro tempo de um jogo que quase não parou. Teve o VAR ali para marcar o pênalti pro Canadá, mas 5 minutos os acréscimos da primeira etapa. No segundo, com certeza, teremos 9 ou 10. É a Copa dos Acréscimos. Por enquanto, Bélgica vai vencendo o Canadá por 1-0. Rápido intervalo, daqui a pouco a gente fala de Guarani e Ponte, mas continue mandando os seus recados. O Demian de Campinas, ele não deu um palpite pro placar do jogo entre Brasil e Sérvia. Ele só disse o seguinte: o Brasil vai atropelar. A gente volta já.
CBN Esportes Campinas, segunda edição. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas, segunda edição. 4h51, intervalo de jogo no Catar, com gol de Batshuayi. A Bélgica vai vencendo o Canadá por 1-0. Só um detalhe, gente. Finalizações no primeiro tempo. 14 do Canadá, 4 da Bélgica, mas uma foi no gol e é o que manda. 1-0, os belgas vão vencendo. Vamos falar de Ponte Preta? Macaca, que começou essa fase entre Campeonato Brasileiro de Série B e pensando em 2023, muito mais com o assunto de chegadas e tudo mais, e agora o que toma conta do noticiário são as saídas, porque muitas delas sendo definidas, certo, Júlio Nascimento?
Pio, a Ponte Preta segue em busca de reforços e o ataque deve ser o setor mais modificado desse time da Ponte Preta, né? Nós falamos aqui da decepção de muitos jogadores que foram contratados e acabaram deixando o clube sem marcar gols. O Nicolas deixou o clube sem balançar as redes. O Leandro Bárcia despertou uma grande expectativa porque o Hélio dos Anjos fez muitos elogios ao Leandro Bárcia e ele decepcionou, inclusive, em determinado momento nem sequer foi relacionado, estava emprestado pelo Rentistas do Uruguai e agora está com seu contrato terminando. O Echaporã, que não fica porque vai jogar no Juventude em 2023. Danilo Gomes, tinha até uma proposta da Grécia, a diretoria da Ponte pediu para que ele permanecesse, mas depois não voltou a ser aproveitado também. É outro jogador que deve deixar o clube. Da Silva desapontou e o Fecim foi negociado com o futebol asiático, então a Ponte perde muitos jogadores, mas a maioria jogadores que acabaram decepcionando. Luca, Bruno Alves, Eliel são jogadores que estão nos planos, assim como o Everton, que tem um pré-contrato assinado. O Everton está se recuperando. O Ribamar estava na lista, mas não deve seguir. As conversas com o Ribamar esfriaram e um acordo está cada vez mais distante. A tendência é que o Ribamar procure uma nova equipe a partir da próxima temporada. Dificilmente permanecerá na Ponte. Ele que teve aí 4 gols marcados nessa temporada, aquela lesão grave que afastou ele durante um bom período, mas seria uma peça também bastante utilizada nesse time da Ponte. O Eliel tem sido monitorado e sondado por outras equipes. Grêmio, Vasco, Bahia perguntaram sobre o jogador, mas por enquanto nenhuma proposta apareceu. E tem os 4 jogadores que a Ponte tem encaminhado aí, né? O Alisson, que jogou pelo Cuiabá, será emprestado pelo Vila Nova com cláusula de compra. O Pablo Diego do Avaí também encaminhado. E as 2 apostas, Guilherme Pira, que pertencia à Inter de Limeira, mas fez uma boa Série C também jogando pelo Manaus. E também o Gé, que foi artilheiro da Segundona Paulista, equivalente à 4ª divisão, vestindo a camisa da Itaipirense. Ele se encaixa naquele perfil de aposta, né? Mas o Gé também deve ser um integrante do elenco da Ponte a partir da próxima temporada, viu, Pio? Valeu, Júlio Nascimento. O Alisson, que camisa pesada, ele já usou em algumas, né, Fábio Chave? Porque, ó, vamos pegar do começo ali, né? Ainda nas categorias de base, lá no Paraná, tanto no PSTC quanto passando pelo próprio Paraná Clube, mas aí ele tem, no currículo, ele tem Cruzeiro e Bahia, além de Vila Nova e Cuiabá. Quer dizer, é um cara que chega e tudo indica que não vai sentir uma camisa da Ponte, né, Fabião? Ah, não, tem experiência já em times de massa, né, time de torcida também. A torcida da Ponte cobra bastante também. E é um jogador que pode acrescentar bastante a Ponte Preta, que, para mim, na verdade, o grande reforço para a Ponte Preta já está dentro do clube. Será a recuperação do Everton, né? Sem dúvida. Para o próximo ano. Vai ajudar bastante a equipe. O Hélio dos Anjos sempre nunca escondeu o quanto gosta desse jogador. O jogador se machucou nesse Campeonato Brasileiro, está fora já faz um tempo. Só precisa saber agora quando irá se recuperar totalmente para estar em campo outra vez pela Ponte Preta. A Ponte Preta que tem esse desafio enorme no ano que vem de voltar à Série A1 do Paulista. A principal missão da Ponte. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Concordo em gênero, número e grau com você. Subindo, ou melhor, descendo a avenida, chegando no estádio Brinco de Ouro, que tá mais ou menos nessa situação também de muitas saídas, né, Júlio Nascimento? O Guarani segue priorizando a busca por reforços defensivos, né? Nesse período sem futebol. O Bugre tem conversado com muitos jogadores da confiança do técnico Moser e também do Rodrigo Pastana, que é o superintendente. O conselho de administração delegou a esses 2 profissionais, até por conta da confiança que eles têm. Pelo retrospecto recente, né, o Rodrigo Pastana e o Moser tiveram uma última janela muito eficiente. O Guarani conseguiu nomes como Yuri Tanque, como Jamerson Bahia, como Isaac, até o próprio Mike, que foi reserva, mas foi muito bem quando acionado pelo time. Então, a diretoria do Guarani entendeu que delegar essa responsabilidade ao Moser e ao Rodrigo Pastana gera bons frutos. E a metodologia adotada pela comissão técnica do Guarani, pelo departamento de futebol, tem sido buscar jogadores de confiança. O Lucão trabalhou com o Moser no CSA, também com o Rodrigo Pastana. O Alan Santos, nós trouxemos esse nome hoje pela manhã, zagueiro que estava na equipe do Vitória na última temporada, inclusive foi revelado pelo Vitória, jogou com o Neymar no Santos Futebol Clube entre 2012 e 2013,
teve uma boa passagem pelo Coritiba, onde conheceu e trabalhou com o Moser na época auxiliar técnico, trabalhou com o Moser na Chapecoense, trabalhou com Pastana no Vitória, então é um jogador que se encaixa nesses requisitos que a diretoria do Guarani tem buscado, né? Então o Lucão e o Alan Santos, que são zagueiros de confiança aí desses dois profissionais, estão neste momento em pauta, até por conta das saídas de muitos jogadores desse setor, né? O Guarani perdeu o João Vitor, que volta para o Vitória, perdeu o Ronaldo Alves, não renovou o contrato, e também o Derlan está numa incógnita, não sabe se fica ou não. O Bruno Bianconi, que é um jogador da base, que poderia ser aproveitado, ainda não renovou o contrato, tem contrato até o mês que vem. O Alvarino, que é o único zagueiro, por enquanto, confirmado no elenco do Guarani, tem contrato até a metade do ano. Então, a ideia é buscar não apenas o Lucão ou o Alan Santos, mas confirmando a chegada desses dois jogadores, o Guarani deve buscar outros dois para ter um sistema defensivo completamente reformulado na temporada de 2023. Essa é uma das prioridades do Moser, né, Pio? Porque no segundo turno o Guarani melhorou em relação à defesa, né? A defesa do Guarani no primeiro turno da Série B foi um desastre, melhorou no segundo turno, mas ainda o Moser bateu muito nessa tecla de melhorar o aproveitamento defensivo do time pensando na próxima temporada, Pio. Júlio comenta aí, Fábio Scheib, que a diretoria entende que deixar nas mãos do Pastana e também do Moser é o melhor para se colher os frutos. Aí tem que ser, né? Porque você tem que confiar nos caras que você contrata pro futebol, né, Fabião? Exatamente, Pio, mas daí também a gente fica pensando que a gente já conversou há um tempo, uns programas atrás aí, sobre aquela situação, né? Vai que o Moser não vai bem no começo... Começa a perder uns jogos, aí sabe como que é essa cultura brasileira de demitir técnicos, daí demite o Moser, fica com os jogadores que ele trouxe, daí o próximo treinador não gosta do estilo. Mas uma preocupação minha, Pio, é em relação ao ataque do Guarani, porque especula-se que Yuri Tanque foi adquirido boa parte junto ao Coimbra, né, de Minas Gerais, mas especula-se que ele pode sair também do Guarani, tem uma proposta da Coreia, e ele caiu como uma luva no Guarani, né? Ele chegou para fazer gols, fez muitos gols, ajudou muito o Guarani a se livrar do rebaixamento e agora tem essa possibilidade de sair. Acho que o Guarani teria que fazer um esforço para se manter o grande centroavante, o grande matador dessa Série B, que caiu como uma luva e ajudou bastante o Guarani nesse processo de se livrar contra a degola, né? O Yuri Tanque foi muito importante para o Bugre. Eu acho que quando o cara é questionado no final do ano se ele vai ficar ou não, ele fala, não, eu tô pensando nesse último jogo ainda, e depois questionado sobre isso, o Fábio Scheib, ele sempre deu uma desconversada. Para mim já tinha ficado muito claro de que propostas chegariam ou já haviam chegado para o Yuri Tanque, né? É verdade. E vocês entrevistaram muito o Yuri Tanque aqui, um cara super correto, né? Um cara super íntegro e tudo mais, e tem uma cabeça muito boa. Deveria ter conversado, visto que é melhor, né? Só que futebol a gente não sabe como que é, uma coisa acontece a cada segundo, tudo muda muito rápido, né? Não tenha dúvida disso. Bom, amanhã, Fábio Scheib, não teremos o CBN Esportes, então eu quero o seu palpite, o palpite de Fábio Scheib para Brasil e Sérvia, 4 da tarde, Fabião. Modesto, para mim vai ser 2-1 para o Brasil. Rapaz! Lembrando que a Sérvia é muito perigosa, hein? Tem aquela forma de jogo, o ponto alto da Sérvia, literalmente, é a estatura dos jogadores. E o problema com a bola parada, a bola aérea, é muito perigoso. A Sérvia pode vir forte contra o Brasil. Nessa Copa de tantas zebras e surpresas, tem que ficar de olho nesse jogo, viu, Pio? Você quer muitas emoções. Então, rapidamente, já que você é um cara muito entendido, perguntei o placar. Vou perguntar quem marcará os gols do Brasil. Rafinha e Richarlison. Esse é Fábio Scheib. Até sexta, Fabião. Até, Pio. Um grande abraço. Valeu a todos. Amanhã às 9h30 tem o Arena CBN dentro do CBN Campinas. Um abraço. Até lá. Tchau. CBN Esportes Campinas, segunda edição.